trabalhadores rurais, justiça está reparativa, mas é restaurativa, fazendo a correção, a cooperativismo. Então essa é somente uma amostra não exaustiva e não sistemática das áreas de atuação, das competências que formam e que compõem o nosso grupo. Participamos ainda como grupo, diretamente, aí não é uma atuação como participantes, mas é uma atuação ou como coordenadores, ou como organizadores, ou como idealizadores de uma série de eventos e de atividades de organização da categoria. Como a Semana Nordestina de Psicologia, o Congresso Norte-Nordeste de Psicologia, que eu e Nádia tivemos a oportunidade de conceber, organizar e coordenar. Nádia, mais edições do que eu. Congresso Escolar, Educacional, Reunião da Sociedade Brasileira, Associação das Clínicas de Trânsito, Encontro Brasileiro de Coordenadores dos Cursos de Psicologia, o primeiro encontro brasileiro em Serra Negra, no Espírito Santo. Então, São Paulo. Então, isso é apenas para mostrar que, na verdade, existe um conjunto de experiência grande em relação ao que acontece na psicologia. Por outro lado, nós temos também metade da chapa, é uma chapa que tem no máximo 3 ou 4 anos de formada, que representa um pouco da juventude que nós imaginamos necessária juntar a experiência de juventude, uma forma de já vir propondo a renovação da atuação política dentro do Conselho. Oi? São 7 os mais novos, né? E também, óbvio, algumas pessoas da chapa participaram diretamente de outras gestões do CRP, inclusive do Conselho Federal de Psicologia em outros períodos. Então, rapidamente, qual é a nossa visão? O que é que, no conjunto de nossas propostas, onde é que a gente imagina que deva ser o foco da atuação do Conselho? Um Conselho voltado para o exercício profissional, talvez esse seja o elemento fundamental. Nós entendemos que o sistema Conselhos como um todo, e aí sob inspiração do cuidado da profissão, nos últimos anos tem se caracterizado por uma forte atuação junto aos movimentos sociais, que ela é importante, mas que de certa forma ela vai descaracterizando a especificidade do trabalho do profissional em psicologia. Então, entendemos que direitos humanos deve permear a preocupação com os direitos humanos, a atuação em direitos humanos, deve permear a ação de todo profissional, de toda a profissão, em todas as categorias, em todas as nossas esferas. Esse é o elemento basilar. Em cima disso, nós imaginamos que nós devemos preservar a especificidade de nossa atuação. E que nós temos visto uma sistemática desqualificação e descaracterização da nossa área. Perdemos a área de terapia familiar com os assistentes sociais, a área de recursos humanos, se tiver concurso, o Conselho de Administração dá um jeito de barrar, é uma briga para abrir. Qualquer concurso público que tiver uma avaliação psicológica, os juízes dão rapidamente um mandato de segurança que derruba a avaliação. A área de psicologia escolar está perdida praticamente para a psicopedagogia. Terapia familiar ficou com os assistentes, já falei. E aí, se a gente parar, a área de terapia é praticamente terra de ninguém. Consultórios filosóficos fazem terapia. Todo o pessoal de psicanálise, apesar de muitos serem psicólogos, atuam em psicoterapia e tem as diversas correntes, analítica, psicodrama e por aí vai. Então, por que você vai procurar um psicólogo? Mais recentemente, nós tivemos a polêmica resolução 09 do Conselho Federal, que descaracterizou o trabalho do psicólogo na área jurídica. Então, está a confusão armada, vocês devem ter visto aí manifestação do Instituto Brasileiro de Avaliação Psicológica, da Sociedade Brasileira de Rochá e Terapias Projetivas, Sociedade Brasileira de Psicologia Jurídica, todos eles dizendo que não foram consultados. Apagou alguma coisa. Então, aliado ao foco no exercício profissional, óbvio, o que nós imaginamos é que esperamos que os profissionais de psicologia possam ter uma boa qualidade de formação, instrumentos técnicos válidos, condições de trabalho adequadas, porque esse é um elemento fundamental de nossa atribuição, é fiscalizar se o local de trabalho do psicólogo ele está adequado, se ele atende às necessidades, se ele está de acordo com a boa técnica. Óbvio, isso tudo que nós estamos querendo é a valorização do exercício profissional. Reconhecimento social da profissão.
condição de subsistência a partir do exercício profissional. Hoje, metade da categoria ganha até 3 salários mínimos. A maior parte de nós tem 2 vínculos, porque um vínculo único não consegue nos sustentar. A maioria, não há, se você perguntar, sair na rua e perguntar o que é que faz um psicólogo, a gente não sabe. Tem uma novela no horário das 6 que tem uma psicóloga que faz terapia de vidas passadas. A gente não viu ninguém se manifestar a respeito disso, porque a princípio eu entendo que terapia de vidas passadas não faz parte do exercício profissional. Então, e aí? O que é que fica? Então, são elementos como esses que nos incomodam e nós na nossa visão nós achamos que isso tudo deve vir pautado no respeito a essa pluralidade que nós nos referimos anteriormente e a diferença. Então, eu não posso querer que a minha forma de pensar prevaleça, eu sou da área organizacional, que prevaleça sobre a posição de um psicólogo, um colega da área clínica, porque nós temos visões do mundo bastante diferentes. E resgatando um pouco de história, o cuidado da profissão não começou em 2007 na Bahia, como alguns querem crer. Ele começou em 92, quando Marcos Vinícius foi ao Conselho Federal como conselheiro da Bahia, e ele é um dos fundadores do movimento, junto com Ana Boca, Daí Furtado e Marcos Ferreira. Então, 95 a 98, Miguel Cal era do cuidado da profissão. 98 a 2001, outra gestão de Miguel Cal era do cuidado da profissão. 2001 a 2004 foi Ana Amélia, Carla França e Luciana. Era uma gestão também alinhada ao cuidado da profissão. 2004 a 2007 foi uma gestão independente e nós voltamos agora. 2007 a 2010, Marilda começou como presidente. Também uma gestão do cuidado da profissão. Não só na Bahia, mas no Brasil e no interior nós temos essa mesma situação. De 98 para cá, o cuidado da profissão é hegemônico no Conselho Federal e nós tivemos sempre um representante, um participante, seja aqui na capital, seja no federal e seja no interior. Mona Lisa foi durante muito tempo que candidata, se não me engano, tesoureira do federal nessa gestão, foi representante do Conselho no interior. Então, a marca histórica, recuperando a ideia dessa perspectiva histórica para compreendermos a situação, é o cuidar o tempo todo no Conselho. Só tivemos na Bahia, nos últimos 15 anos, 3 anos de uma chapa que não foi alinhada ao cuidar, que foi anterior a essa. Então, esses são os elementos principais que nos guiam e nós entendemos, e aí é por isso que nós estamos aqui. Essa é uma frase que tem animado a chapa que a gente apoia ao federal para fortalecer a profissão, que diz que um galo sozinho não tece amanhã. Ele precisará sempre de outros galos, remetendo à ideia de que uma profissão forte, respeitada, só assim o será se todos, ou se a maioria dos profissionais forem fortes e respeitados. Isso depende da sua prática com embasamento técnico, com especificidade, com reconhecimento social. Então, a nossa ideia é que vamos juntos fortalecer a profissão com a conduta ética e com respeito à pluralidade. Vou passar para a Nádia para ela trazer algumas palavras. Vou fazer um bocado. 2 minutos. Deixa eu ver o que eu consigo resgatar. Então, nós, por coincidência, nós estamos compondo um movimento que agora é um movimento nacional, né, pela primeira vez, pelo menos que eu tenho visto. O Cuidar se assume nos vários regionais, as várias chapas têm o título de cuidar, inclusive no Conselho Federal, se não me engano. E uma coisa que nos incomodou bastante foi a própria falta de divulgação do período de eleição. O Conselho, nos seus boletins, que agora são semanais, ele foi fazer menção à existência do processo eleitoral praticamente na véspera do Natal. Não, no dia 22 de dezembro foi publicado um boletim em que constava que ia haver eleição e que seria composta a comissão eleitoral. Não foi feita qualquer menção às pessoas que foram escolhidas. Estamos falando do boletim.
E na véspera do Congresso Regional foi liberada uma informação da existência do processo eleitoral. Quando a gente pensa que isso é um processo democrático e que deve ser aberto para toda a comunidade tem o direito de pleitear, estar aqui, é muito estranho para nós que isso tenha ocorrido. Como é muito estranho que também até hoje, até o momento, não tenha havido uma divulgação de que vai haver uma consulta para o Conselho Federal. Então, a categoria como um todo não foi informada de que vai haver também um pleito, uma consulta. O Conselho Federal não é eleição, é consulta, né? Da existência disso nos boletins. Terminou? Tá bom. Só me diga. Bem, pessoal, antes de dar a palavra à Walter, eu estou representando a chapa, e essa aliás, você vai avisar o data-show? Então, pode deixar. Eu só queria avisar vocês o seguinte, que eu dei mais 2 minutos na chapa, porque houve a apresentação, ficaria muito apertado. A gente viu que realmente o tempo necessário inicial é importante para as pessoas falarem com mais tranquilidade. Agora, antes de dar a palavra à Walter, eu combinei com as 2 pessoas que estavam responsáveis pela chapa, o Adriano e o Walter, de que, como nós temos uma cadeira de 50 psicólogos aqui, a gente vai divulgar esse vídeo no nosso site do sindicato, e que também a chapa pode divulgar, como a chapa oponente, as 2 chapas podem divulgar, como o CLP também. Porque eu acho que a gente tem um alcance com esse site de alcançar toda a categoria. Eu espero que todos olhem esse site antes das eleições, para eles poderem conhecer as pessoas, saber quem é, porque a gente precisa disso, e que a categoria saiba quem é quem está propondo. Então, a partir de agora, a chapa que falta representa, a chapa do Cuidar da Profissão, vai falar do seu programa. Ele vai ter, como a outra chapa teve, em torno de 18 minutos, já com a apresentação também da sua chapa. Tá ok, Walter? Então, chega por aqui, vamos dar conta do seu recado aí. Bem, boa noite a todas e a todos. Eu gostaria, inicialmente, de apresentar meu coletivo. Infelizmente, algumas pessoas estão doentes. Nicoleta presa no engarrafamento. Eu gostaria de apresentar a Rosana, candidata, Jeane, Leni e Maria Célia. Bem, esses são os componentes, né? Infelizmente nem todos estão aqui, mas vamos iniciar nossa apresentação com um vídeo. Não é muito a cara do Cuidar da Profissão estar falando de outras vertentes. Nós somos de apresentar propostas e mostrar como vamos fazer. Nós não temos figuras de retórica, mas de tanta mentira, principalmente veiculada pelo Fortalecer da Profissão, que é candidata ao CFP, foi necessário que nós dessemos uma mínima resposta.